Senhoras e senhores, vamos dar início a mais uma reunião de obras, serviços públicos, habitação e política urbana, com a presença aqui do secretário Juliano, com a presença do vereador José Maria, que faz parte dessa comissão. Por favor, Cacilda, leia as atas que tem aqui eu e o vereador Zé Maria. Tem alguma do vereador Santi? Comigo e do vereador Santi? Santi, acho que já está chegando. Tem algum parecer para ler? Leia o parecer por enquanto, aí depois a gente lê a ata. Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação Política Urbana. Parecer do relator ao projeto de lei número 4303. A presente análise tem por objetivo o projeto de lei número 4303 de 2018, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi, que altera o artigo 6º da Lei Municipal número 2170, que cria o Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos e dá outras providências. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição não foi encaminhada para análise nos termos dispostos no regimento interno dessa Casa Legislativa. Como consta na justificativa, é cada vez mais comum ver cidadãos reivindicando dados públicos e acesso à informação. Nesse sentido, a presente lei deixará mais claras as informações sobre a arrecadação da receita proveniente das multas de trânsito e aplicações dos recursos de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Parecer do relator. Um questionamento constante dos condutores é sobre onde são aplicados os valores de tudo que é pago para os órgãos de trânsito, seja referente a multas de trânsito ou taxas de serviço. Todos os valores angariados por esses órgãos devem estar apresentados no portal de transparência, presente na página do DETRAN e cada um dos estados brasileiros. Cabe salientar que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, Lei 9.503/1997, a receita recolhida com requisição das multas de trânsito deve ser excepcionalmente aplicada em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Com a divulgação dentro do princípio da transparência, que deve pautar o poder público, a população poderá analisar o que se recolhe e como se gasta. Ressaltamos que a transparência não tem relação apenas com o fluxo de informação, mas também com a qualidade dessa informação, buscando-se sempre a melhor compreensão possível. Nessa perspectiva, considera-se oportuno o direito de acesso à informação dos valores arrecadados com as multas de trânsito, pois o acesso transparente à informação pública constitui um importante mecanismo de controle social dos atos praticados pelo poder público. É um direito que traz aos cidadãos o conhecimento, qualificando a população a participar mais ativamente das políticas públicas. Torna-se oportuno destacar a obrigação do poder público em disponibilizar as informações referentes sobre a arrecadação proveniente das multas de trânsito, sendo que o acesso à informação é essencial para essa transparência e um bom governo, facilitando assim a abertura do poder público por meio de técnicas e procedimentos claros e de fácil acesso, trazendo a informação pública para o cidadão e estimulando a consciência ética no serviço público. Ficam demonstradas, assim, a conveniência, relevância e oportunidade da matéria tratada, e constata-se que a medida corresponde às exigências de mérito, estando em condições de ser aprovada no que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar. Voto do relator. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 4303 de 2018, a nossa análise. Câmara Municipal de Itajubá, 10 de julho de 2018, assina o relator da Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação Política Urbana, José Maria Silva. Em discussão, em votação, em concordar com o parecer 4303 de 2018, permaneça como está. Aprovado. Tem mais algum parecer para ler, Cacilda? Não. Ata que esteja eu e o vereador Santi? Tem duas. Você pode ler para a gente aprovar? Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação Política Urbana. Ata da 20ª reunião ordinária. Aos 27 dias do mês de junho de 2018, às 10 horas, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação Política Urbana, vereadores Marcelo Kraus Rezende e Antônio Raimundo Santi. Participou da reunião Luiz Gonzaga Costa, diretor legislativo. A técnica Cilda Alves Costa assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, colocando em discussão e votação o parecer do relator ao projeto de lei número 4298, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial para cobrir despesas com a criação do projeto Centro de Apoio ao Cidadão da Câmara Municipal de Itajubá e para cobrir despesas com serviços de terceiros
da Controladoria Geral do Município e da outras providências de autoria do prefeito Rodrigo Maia Martinez Vieira. Em discussão, o vereador Santos relata a necessidade de verificar, juntamente ao jurídico dessa casa, possibilidade de votar o projeto em separado, já que o mesmo trata de 2 assuntos e declara ser favorável ao mérito, porém, com ressalva do relator colocar em seu relatório o Conselho Geral do Município. Assim sendo, a comissão deliberou pela devolução do parecer ao relator. O presidente expõe a solicitação de autoria do vereador Jorge Andrade para que fosse convidado o secretário de Planejamento para uma reunião para explanação do caso da rua Gemilde, a qual foi discutida anteriormente. E o vereador Rodrigo Melo declarou ser desfavorável ao convite devido à finalização do projeto. A comissão delibera pela realização de reunião para tratar sobre esse assunto, tendo como convidado o ex-secretário de Planejamento, Juliano Galdino Teixeira, e os diretores Jair Crédito e Terezinha Montani. A comissão delibera por convidar o secretário de Obras, a Secretaria de Planejamento e um responsável pela elaboração do projeto do Parque Municipal. Nada mais havendo tratar, o presidente deu por encerrada a reunião que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa. E lavou-se a presente ata que vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 27 de junho de 2018. Em discussão. Senhor presidente, eu escutei conselho, não é conselho. Verifica, Cacilda. Dando uma olhada aqui. Sabe o nome? Do Centro de Atendimento ao Cidadão. Centro de Atendimento ao Cidadão. Então, saiu o conselho aí? Você... Não. Não? Centro de Apoio ao Cidadão da Câmara Municipal de Itajubá. Aí continua um pouquinho, continua depois. Em sequência. E para cobrir despesas com serviços de terceiros da Controladoria Geral do Município. Okay. E da outras providências de autoria do prefeito. Tá bom. Tá, joia. Em votação. Aprovada. Tem mais alguma ata? Mais uma, por favor. Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação Política Urbana. Ata da 24ª reunião ordinária. Aos 18 dias do mês de julho de 2018, às 13 horas, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação Política Urbana, vereadores Marcelo Kraus Rezende e Antônio Raimundo Sante. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, que teve como pauta o parecer ao projeto de lei número 4303/2018, que altera o artigo 6º da Lei Municipal número 2170, que cria o Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos, e da outras providências de autoria do vereador Antônio Raimundo Sante. Porém, não foi discutido devido à ausência dos membros da comissão. O vereador Antônio Sante discorre sobre a convocação recebida para a reunião extraordinária, onde consta o projeto de lei número 4286, que autoriza a delegação por meio de parceria público-privada do serviço de iluminação pública no município, incluídos o desenvolvimento, a modernização, a ampliação, a operação e a manutenção da rede de iluminação pública e da outras providências de autoria do prefeito. O vereador Antônio Sante faz a leitura do inciso 4º do artigo 62 do regimento interno dessa Casa, que trata sobre a audiência pública. Assim, este vereador coloca a possibilidade da comissão deliberar a realização da audiência pública devido à grande importância do projeto em questão. Em votação, a comissão deliberou pela realização da audiência pública e comunicará à Secretaria Legislativa para analisar a possibilidade de adiamento na tramitação desse projeto até a realização da audiência pública. Nada mais havendo a tratar, senhor presidente, eu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo enquanto ser arquivada nessa Casa Legislativa. E lavou-se a presente ata, que vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 18 de julho de 2018. Em discussão. Ok, aprovada. Cacilda, a gente está realmente olhando essa ata anterior. Aqui fala, ressalva do relator, colocando em seu relatório o Conselho Geral do Município. Eu acho que deve ter alguma coisa equivocada aqui. Não vamos aprovar essa e eu peço que você reveja o CD. Sim. E aí só observe esse ponto, por favor.
Bom, antes, só mais um minutinho, tá, gente? Antes da gente dar início à pauta da reunião, eu tenho dois assuntos para colocar em votação aqui na comissão, para a gente tentar aprovar mais 2 reuniões em data posterior. Diolene, por favor, coloca o vídeo da Vila Olímpica que a EPTV soltou recentemente. Moradores do bairro Jardim das Palmeiras, em Itajubá, estão revoltados com a construção de um centro olímpico. O que acontece é que a obra, de acordo com eles, tem provocado rachaduras nas casas. Nossa equipe foi até lá conferir a situação em mais uma reportagem sugerida por nossos telespectadores. A construção da Vila Olímpica no bairro Reborgion começou ano passado. De lá para cá, terminou a paz dos moradores que são vizinhos da obra. No bairro Jardim das Palmeiras, eles reclamam que o tráfego de máquinas pesadas abalou a estrutura das casas e prejudicou o calçamento. Com certeza é por conta da obra. Muito caminhão pesado, não tem estrutura, asfalto fraco. Já tem umas 6, 7 casas com trinca. Com certeza foi a obra que começou a fazer isso. A rua eles começaram a recuperar com bloquetes. No José Carlos guardar o carro foi improvisada uma entrada. O rastro de areia e terra é inevitável. Além disso, no quintal da casa, rachaduras apareceram na parede. Quando passa maquinário, a casa treme toda, porque não tem estrutura para aguentar uma obra tão pesada. Então, assim, a gente tem que conviver com umidade, com infiltração, então isso tudo vai gerar custo para a gente. A sujeira que a gente traz também gera um custo, porque as nossas contas têm aumentado no decorrer disso daí. A dona Maria Berenice precisa fazer essa travessia toda para chegar em casa. Lá dentro é difícil parar limpo. Na casa também apareceram rachaduras e o piso do quarto dela rachou. Tá terrível, tá? Sem condições de morar aqui, não tem jeito. Eu sei que para melhorar tem que fazer um transtorno, né? Só que eu não esperava que ia estragar tanto a minha casa assim. Eu trabalho de madrugada. Dormir de dia, passando maquinário o dia inteiro, você sente a casa tremer mesmo, tremer. A obra é para a construção de um complexo esportivo com áreas para diferentes modalidades. O término está marcado para o dia 18 de setembro, mas, segundo um responsável, houve atraso por causa do remanejo da fiação elétrica e a data final mudou. Além do tráfego de máquinas, os moradores acreditam que as rachaduras vêm do aterro, feito neste terreno atrás das casas. A terra chega perto da altura dos muros. O aterro está encostado na parede da lavanderia desta casa. Os moradores reclamam que já tem danificado os azulejos e que alguns já estão até estufados. A gente percebe que dá uma grande diferença. Ó. Aqui bem consistente, mais aqui, ó, que já estão estufados. Ó. A parede já está bem oca. É na casa da dona Maria Helena. Ela acredita que o azulejo pode cair a qualquer momento. E também está preocupada com as rachaduras na parede da garagem e também na cozinha, recém-construída. Tenho medo, moço, de uma hora estar criança aqui, porque meu neto, hoje mesmo, meu neto vem, aí parei uma parede cair em cima de uma criança, aqueles azulejos da porta da cozinha ali, se eu pegar ali para me lavar igual eu lavo esse aqui, cai. Ela e outros moradores já foram atrás de ajuda na prefeitura e junto à empreiteira que faz a obra. Eles não dão confiança para a gente. Aí a gente resolveu ir na Secretaria de Obra. Acho que é uma garantia e que é uma atitude também, né? A rua está sendo arrumada porque a gente foi em cima, reclamou, bateu atrás, tudo mais. Eu acho até que eles vão arrumar só esse pedaço, que o restante vai ficar... Olha, em nota, a Prefeitura de Itajubá informou que a obra é de responsabilidade da empresa que venceu a licitação e que já fez uma vistoria lá. Depois que o laudo técnico for emitido e assim que terminar a fase de obras que possa causar mais danos, a empresa vai ter que fazer a reparação. Já a empresa responsável pela obra disse que não vai se manifestar. Obrigado, Diolene. Bom, como presidente da Comissão de Obras, eu coloco em pauta... Sugiro chamarmos aqui para uma reunião
o secretário de obras, o secretário de planejamento, o fiscal de obra, o proprietário da L Braga, que é a empresa que ganhou a licitação, e pelo menos esses 4 moradores que aparecem no vídeo, que é a Maria Berenice, a Maria Helena, Rodrigo e José Carlos. Então eu coloco em votação. Quem concordar em chamarmos numa breve data, permaneça como estão. Permaneça como está. Senhor presidente, eu sou suspeito de falar. Eu vi umas verdades nesse vídeo aí. Eu já conversei com Vossa Excelência. Não foi falado em nenhum momento ali, secretário, depois do início das obras, que teve fundamento sim, lá com os caminhões pesados. Depois terminou a parte do aterro, ficou muito tempo exposto essa rua, mas também com o trânsito do ônibus do Expresso Valônia, que ficou direto dia e noite no local, e ninguém mencionou isso aí. Mesmo momento, então, nós temos que dividir as responsabilidades, que não foi falado. Eu digo isso porque eu não participei, secretário, dessa anuência do trânsito do Expresso Valônia dentro do loteamento Jardim das Palmeiras. Está falando bairro, secretário, mas o senhor bem sabe, porque loteamento Jardim das Palmeiras, loteamento Santa Terezinha, loteamento Porto Seguro, loteamento Canaã 1 e 2. Não são bairros, são loteamentos que fazem parte. Eu vou sempre estar falando aqui nessa casa, secretário, o senhor tem que concordar comigo, que são loteamentos, não são bairros. São loteamentos dentro do bairro do Rebojão. Se está classificado na prefeitura de documentação. Então, não foi falado, o vereador Santi e o vereador Marcelo Kraus, junto com esse problema que teve lá, o trânsito intenso de ônibus lá dentro do coisa. E isso aí se deve à Associação de Moradores do Bairro. E essa reunião foi feita com o Detranit, e eu gostaria de colocar em pauta também para que o diretor do Detranit também viesse participar nessa reunião, Luiz Cláudio, porque foi feita uma reunião nos bairros, segundo ele, lá no Rebojão, Santa Luzia, Santo Antônio, para que houvesse esse trajeto do ônibus passando pelo Jardim das Palmeiras e subindo ali pela Avenida José Ribeiro Alckmin, que é essa rua que deu problema, saindo no Santa Luzia e Santo Antônio. Então, eu não participei dessa reunião. Se teve essa reunião, o meu nome não está lá na ata. Inclusive, moradores vieram pedir para mim, no início, secretário, para que reivindicasse, para que ele tirasse o ônibus de lá, mas ficou com uma coisa complicada, que uns, a maioria queria o ônibus, outros não queriam que passasse o ônibus na rua. Então, ficou uma matéria complicada. Então, eu não quero tirar a responsabilidade de que houve esse trânsito muito pesado lá, com o afundamento das ruas. Eu tenho fotos lá, quando foi do início da obra, para carregar a terra para fazer a terraplanagem, como também a retiração daquela terra, aquela terra preta, como que chama aquela terra preta? Eu esqueci, para fazer essa obra, mas no início ninguém falou nada, com as gamas estavam passando, ninguém falou nada, que estava trincando, mas foi só os ônibus começar a passar lá dia e noite, porque quantas toneladas que pesa um carro desse da Valônia? Então, não foi mencionado. Então, eu gostaria que o Detranit também saberia que teve um trânsito do ônibus intenso lá dia e noite, lá dentro do bairro, lá dentro do Jardim das Palmeiras. Teve esse trânsito lá do ônibus lá também, que não foi mencionado. Então, okay. Isso aí eu vou contestar. Vereador Santi. Senhor presidente, é tudo... Acho que a convocação é pertinente, uma vez que toda a movimentação de terra lá deu-se em função da obra. Agora, a liberação da passagem de ônibus por lá
naturalmente, teve uma análise do pessoal da obra para liberar ou não, segundo, né, o desejo do diretor de trânsito. Então, eu acho pertinente a convocação do diretor de trânsito e também do fiscal da obra e dos responsáveis aí, para a gente ouvir, né, e ver Claro. quais as medidas a prefeitura está prevendo em cima disso, porque o fiscal tem por obrigação de relatar nos seus acompanhamentos, nos seus apontamentos, né, todos os problemas da obra semanalmente ou mensalmente durante a medição. Pertinente a colocação, vamos ouvir as partes para ver as providências que naturalmente deverão ser tomadas caso venha a ser confirmado a interferência nas residências. Tenho certeza que tanto a prefeitura quanto a empresa têm interesse em resolver essa questão para os moradores. Acho pertinente a convocação. O Cacilda, coloca na pauta, então, por favor, que foi aprovada uma reunião para tratarmos da obra da Vila Olímpica, com a participação do secretário de Obras, secretário de Planejamento, fiscal da obra, o responsável pela L Braga, os moradores e o Detranit, o diretor do Detranit, o senhor Luiz Cláudio Galdino. Tá? E mais uma reunião que eu gostaria de colocar em pauta aqui, é uma reunião com o gerente regional da Gardênia. A Gardênia é uma empresa de transporte intermunicipal, mas que carrega muitos moradores de Itajubá. E eu tenho recebido muitas reclamações no gabinete, muitas pessoas me marcam em Facebook, falando da Gardênia, do mau serviço prestado pela Gardênia, falta de compromisso com os horários assumidos, os próprios ônibus, muitas vezes com alguns problemas, falta de gasolina, às vezes acaba a gasolina, tem gente que fica parado, aí tem que chamar o outro ônibus, enfim. Eu já conversei com o gerente regional da Gardênia, que é o seu Pedro Julião, que ele fica em Pouso Alegre, e ele me disse que será um prazer vir aqui na Câmara Municipal conversar com a gente. Então, eu gostaria de colocar também em pauta essa reunião para, numa data posterior, a gente chamar ele aqui para a gente debater um pouco esse assunto. Presidente, pela ordem, como que ficou aquela pauta que a gente ia encaixar na reunião sobre aquele projeto de lei de minha autoria para que os ônibus do transporte coletivo tivessem o 0800 colocado em cartaz, já tem até o tipo de cartaz, e até esse momento não foi feito nada. Se eu não me engano, vai ser realizado ainda. A Cláudia, minha assessora, ela estava de férias. Então, nesse período que ela estava de férias, a gente acabou não fazendo tantas reuniões de comissão. Mas, se eu não me engano, já está agendado, tá, vereador? Eu depois peço para ela passar a data para o senhor, mas, salvo engano, já está agendado. A gente sabe que essa questão da Gardênia, na realidade, o acompanhamento da qualidade dos serviços prestados cabe ao Estado, porque viagem intermunicipais, né? Mas é claro que o município não pode se furtar a, pelo menos, questionar a empresa e, se necessário for, enviar algum requerimento, alguma documentação para a responsabilidade, no caso aí que é do Estado, né? Então, eu acho pertinente a convocação, sim, para que essa Câmara tenha conhecimento do que a empresa alega, qual que é o posicionamento da empresa, porque a parte reclamante já tem aí toda a documentação. Me surgiu uma ideia agora, não sei se os vereadores concordam ou não. Como a empresa Gardênia ela faz esse transporte intermunicipal, para a gente chamar os presidentes das câmaras ou algum vereador das cidades vizinhas, Maria da Fé, Piranguinho... Poderia ver, enfim. senhor presidente, eu acho mais pertinente verificar se
se o Estado tem algum órgão descentralizado aqui no sul de Minas para o acompanhamento dessa qualidade. Se está, exatamente. Se, hein? Então, se o DR o faz, seria interessante chamá-los também, porque eles são responsáveis pelo acompanhamento claro, e apuração. Tá certo? Ótimo. Então, também fica aprovada essa reunião de comissão para chamar os responsáveis da Gardênia, o pessoal do DR e algum outro vereador de alguma cidade vizinha que queira também participar, porque eu acho que a gente ganha um pouco de força, né? Mostra que o problema, muitas vezes, não é só aqui de Itajubá, e sim de algumas cidades vizinhas também. Bom, temos aqui uma pauta, eu vou ler para vocês, um requerimento 196 de 2018, Marcelo Kraus Rezende, Antônio Raimundo Santi, vereadores membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, conforme deliberação na reunião do dia 27/6, requerem a Vossa Excelência, nos termos do artigo 149, regimento interno, convidar o ex-secretário de Planejamento, senhor Juliano Galdino Teixeira, dos servidores, senhor Jair Crédito e a senhora Terezinha Montoni de Almeida, para participarem da reunião ordinária da referida comissão no próximo dia 22 de agosto, das 16 às 18, no plenário da Câmara, visando esclarecimento sobre a situação da rua Jaime Wood, no bairro Avenida. Esse requerimento partiu de uma solicitação do vereador Jorge. Eu gostaria de convidá-lo para sentar aqui conosco. Algum morador da rua Jaime Wood, se estiver presente, também gostaria que estivesse aqui. Tem mais alguém que mora na Jaime Wood? Por favor. Vem aqui, senta aqui com a gente. Aqui ninguém morde, não. Exatamente, porque tudo aqui na reunião é gravado. Então, não que a senhora precise falar, mas se a senhora desejar falar alguma coisa, pode sentar aí. Não, senta aí do ladinho. E toda vez que se alguém for falar alguma coisa, é só ligar o microfone e falar próximo do microfone, porque as reuniões são gravadas, então precisa ser falado Marcelo, aqui no microfone. A Cláudia manda avisar que a reunião do Zé Maria vai acontecer dia 29, Tá ótimo. semana que vem, e o diretor do DENIT já confirmou a presença. Tá ótimo, Tá? obrigado. E só antes da gente iniciar esse assunto, a Cacilda deu uma olhadinha já no CD, e ali consta, controladoria, e não conselho. Eu já troquei. Então é só fazer essa modificação, e fazendo essa modificação, Cacilda, ela está aprovada. Isso, já está feito. Bom, eu vou deixar aqui o assunto em aberto. O vereador Jorjão, se quiser iniciar um pouco o assunto sobre essa questão da Jaime Wood, e aí depois a gente passa a palavra para o secretário, para os moradores, para os vereadores aqui presentes. Tá? Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Senhor presidente Marcelo, vereador Santos, Zé Maria, vereador Zé Maria. Juliano, obrigado pela presença. Hélio e a Denise, né? Obrigado pela presença. O problema maior que aconteceu, Juliano, é a questão da Jaime Wood. Ela já é uma rua, desde 1958 já existe o nome Jaime Wood. Aí com a construção do posto de saúde lá, aí resolveram mudar aquele pedaço. Então a dúvida maior, surgiu várias discussões, até eles podem complementar, que
Após o postinho, em 2015, foi mudado aquela lá, a rua, sem o conhecimento dos moradores, sem do presidente da associação lá, que é a parte daquela uma do Santo Antônio, e gerou uma série de problemas. Por qual o motivo da mudança? Documento enviado ao senhor, foi respondido que o município não podia interferir, mas no outro documento interferiu, por isso que eu queria a presença do Jair e a Terezinha. E uma coisa tão simples para a gente resolver lá. Qual o motivo que foi mudado o nome? Sem o conhecimento dos moradores. Aí depois a gente aprofunda, Marcelo. É só para a gente ter um pouco de início da conversa, até pode ouvir os moradores. Essa mudança não foram consultados. O prefeito teve lá na inauguração, que o Célio pode complementar depois, qual foi a fala dele lá, ele colocando até melhor que a minha. Então, em tese, a gente está começando nisso aqui. Nós temos documento aqui que, desde 1958, o decreto número 70, que é GMUD. Existe alguma lei que autoriza planejamento, ou a prefeitura, eu dizendo, que possa mudá-la? Eu procurei e não achei. Então, essa dúvida, a gente gostaria, democraticamente, em resolver e voltar o nome da rua para Jaime Udes. Boa tarde, vereador Jorge. Boa tarde, vereador Zé Maria Bom. Boa tarde, vereador Santi. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos moradores da rua. Eu não gravei o nome. A questão aqui para responder essa pergunta é simples elucidação. Trata-se de um decreto legislativo, decreto número 370, que ocorreu a mudança da rua para Ângela Fernandes dos Reis. Houve uma consulta através do diretor legislativo à época, 20 de julho de 2015, Dr. Luiz Gonzaga Costa, solicitando informações à prefeitura se existia algum logradouro no município com o nome de Ângela Fernandes dos Reis. O Jair Crédito, funcionário da prefeitura, emitiu a certidão juntamente com a funcionária Terezinha, certidão 011 de 2015, informando que... desculpa, outra certidão, só um minuto. Na certidão do diretor legislativo, Luiz Gonzaga Costa, ele pergunta a informação se não há logradouro, bens ou serviços públicos, no município de Itajubá, com a denominação Ângela Fernandes dos Reis. Então, o Jair Crédito, funcionário da prefeitura, se pautou apenas em esclarecer que, na época, não existia nenhum logradouro com esse nome. Posterior a esse fato, foi feito, através do processo legislativo, ou seja, na Câmara Municipal, a mudança da rua. Como eu sempre frisei nas respostas que eu encaminhei a essa casa, a prefeitura não faz a mudança de nome de rua. Isso daí é incumbência específica da Câmara Municipal. Não foi feito através de decreto legislativo, não foi o município que mudou o nome da rua. Eu sempre pautei, nas reuniões que eu tive com o vereador Jorge, alguns moradores ligaram para a prefeitura, conversaram diretamente comigo, respondi por escrito, informando da situação. Caso a Câmara Municipal tenha interesse em rever essa situação, cabe a ela mesmo, junto com os vereadores, fazer um novo decreto legislativo revendo essa situação. O município não tem autonomia nem autoridade para mudar nome de rua. Posso esclarecer? A competência é que a Secretaria Municipal de Planejamento, através do senhor Jair Crédito, que recebeu esse documento, disse que não tem, mas ele não jamais imaginava que seria tal rua, tal rua, tal rua. Só para explicar, secretário, não, pode colocar nessa rua, pode colocar naquela outra. Então, ele deu o laudo dizendo que não constava, mas não disse para que serviria. A Câmara fez o pedido, né, para levantar o nome, mas não para aquela rua. Então, podia ser qualquer rua.
Você entendeu? Eu entendi o que ele pediu para eles, através de uma certidão, mas se teria algum nome ao município. Mas a secretaria não sabia que ia ser lá nesse local que já tinha que ter esse problema. Aí eu entendi o X da questão. O senhor coloca aqui e não propõe alteração. Ótimo. Mas tem um outro documento que o próprio Jair propõe a mudança, reconhecendo que é Jaime Udes, que passará a ser denominada Rua Ângela Fernandes dos Reis. Então, existe uma incoerência. Se o departamento não faz aqui, ótimo, mas aqui ele mudou, sem conhecimento da população. Certo? Então, eu acho, na minha opinião, se houver um consenso do setor de planejamento, a humildade, a razoabilidade, realmente houve um equívoco aqui, vai voltar a ser Jaime Udes. É isso que a Câmara está precisando para a gente ver, porque todo documento que tem fala Jaime Udes, Jaime Udes, Jaime Udes. Então, o senhor respondeu assim, o requerimento dia 9 de março de 2018, né? E a vedação legal não propõe alteração. Mas aqui propôs, em 2015, 2018 não propõe, 2015 propôs e mudou. Então está tendo essa confusão, entendeu? Então a gente precisa amenizar essa situação e com o aval do departamento, se reconhecer que houve um equívoco, volta a Jaime Udes, porque essa ANS não existe. Vereador, com relação à situação, isso aí, o documento que o senhor está lendo é uma certidão emitida pela Terezinha e pelo Jair Crédito. Essa certidão é com base no procedimento legislativo que culminou no decreto número 370, decreto legislativo 370, que está assinado pelo presidente Antônio Raimundo Santi e pelo primeiro secretário Sebastião Silvestre da Costa. Artigo 1º. O logradouro público localizado entre a rua Geraldino Campista e a Avenida Marginal Esquerda do Ribeirão Ayumas, no bairro Santo Antônio, neste município, denominado Rua Jaime Udes, doravante passa a ser denominado Rua Ângelo Fernandes dos Reis. Então, está bem claro que essa Casa de Leis que fez a mudança. É isso que eu sempre debati. O município, a prefeitura, ela não pode fazer mudança. Então, deve partir dessa casa, se quiser retornar o nome Jaime Udes, fazer um novo projeto, um novo decreto legislativo, mudando novamente. Udes. Caso tenha interesse, caso os novos vereadores aqui tenham interesse em que seja revogado esse decreto, ou que seja renomeada a rua, deve partir da Câmara Municipal. É isso que eu sempre frisei. O município não tem competência, ele não pode avocar para si a mudança do nome da rua. Não. Isso daí, dentro da Constituição, da lei orgânica, fala que é competência da Câmara Municipal. Inclusive, Juliano, é isso que trouxe a confusão que você está falando. Não pode. Mas ele, o Jair, lá na época, ele deu, apesar do decreto. Então, que eu entendo, senhor presidente, nobre vereador Zé Maria, que o decreto que eu apresentei, revogando a lei, nós temos que colocar em votação e revogar, votar Jaime Udes. Nós temos mais de 12 assinaturas concordando com isso, democraticamente. Porque o prejuízo que está, esse senhor aqui pode complementar, foi que a mulher dele teve um infarto, deu o endereço da Jaime Udes lá, que é o SAMU, não achou o local, é ali pertinho. Entendeu, Juliano? O linhamento que foi tirado tudo, como foi acrescentado, não procede. Porque o posto de saúde está lá, construído, Jaime Udes. Concordo com o senhor fala. Então, o senhor está dizendo agora, com todo respeito, senhor presidente, senhores vereadores, que esse projeto deve voltar e deve ser votado para que vote seja Jaime Udes. Se tiver aprovação dos companheiros, dos colegas, entender que tudo aqui é Jaime Udes, né? Desde 1958, então vou mudar meu nome também, aí não tem como. Esclareceu a sua colocação, tá? Certo, é porque, mais uma vez, só frisando que esse projeto legislativo, esse decreto legislativo, não passa nem pela sanção do prefeito.
O prefeito não tem autonomia nem de vetar essa situação. É votado aqui na Câmara Municipal e é simplesmente encaminhado para a prefeitura para que ela cumpra. Ela não é perguntada se pode fazer ou não. Simplesmente é votado, é feito o decreto legislativo e entregue à prefeitura para que ela cumpra. Na ordem, a gente vê, secretário, hoje é o capítulo 1350 desse decreto, nome dessa rua. Então, por uma felicidade, eu acho que, por isso que eu falo, gente, quando for colocar nome em Rua Nova, de loteamentos, que está saindo, é uma coisa. Mas quando você vai mexer em alguma outra coisa, tem que fazer, acho que isso serviu para todos os vereadores aqui dessa casa. Vamos fazer uma pesquisa, vamos ver, porque às vezes você ganha 10 votos e perde 550 ali por causa de um nome de uma rua. Nada contra a pessoa que foi homenageada lá, mas eu tenho certeza, vai ter outros loteamentos que estão sendo abertos aí, vai ter outro. O nome da pessoa vai ser honrado da mesma forma. Eu acho que a família vai ficar contente, porque eu tive esse problema. O problema eu quero relatar lá na funcionário que trabalha com você lá, do saudoso vereador Luiz Carlos. E no loteamento lá no Nova Canaã, tinha a Rua 14. E quando eu peguei a planta do projeto, tinha a Rua 14. E quando fizeram o loteamento, a Rua 14 não existia. Eu tinha entrado com o projeto aqui, foi votado. Foi votado o projeto. Mas aí fomos ver, a Rua 14 não existe. Então, qual que foi a minha iniciativa? A família nem sabe ainda. Já entrei com o projeto aqui para revogando esse decreto, para a gente colocar o nome dele, honrar o nome dele noutra rua, no loteamento, talvez tendo uma rua melhor, uma avenida, né, que é de merecimento, mas vai acontecer isso. Então, eu tive esse problema, mas por via das dúvidas, vamos revogar, porque essa rua, que depois tem o problema do CEP também. Aí, depois que esse documento vai originado, ele vai para o correio, origina um novo CEP, aí bagunça tudo. Uma nova rua, novo CEP, aí... Então, teve esse caso aqui numa rua, então a gente passou a ter cuidado com essas coisas para denominação de rua, uma coisa tão simples, mas tem que ficar atento para que essas coisas não aconteçam, né? Inclusive, a minha sogra mora nessa rua lá, no continuamento da Joana Libelli, na Ana Carneiro Renó. Poderia ser Ana Carneiro Renó, é final da Ana Carneiro Renó, né? Poderia ser no mesmo bairro, tudo, né? Mas é o final da Jaime Wood, e aí tem que respeitar isso aí por causa do princípio da anterioridade, né? Com a documentação, a escritura e tudo, a prefeitura deu a BITS, deu o projeto, tudo com o nome de Jaime Wood, é isso? Então, eu acho que tem que entrar em acordo com o vereador, eu acho que vai ser, para ele vai ser, ele vai entender isso aí, para o Sebastião Silvestre, uma pessoa sensata, que o senhor já esclareceu bem. Pediu o nome, não existe nenhum nome, mas pode colocar o nome em qualquer rua, mas como que a prefeitura vai saber que seria naquela rua e dar um problema desse? Né? Fez uma pesquisa, você teria um nome igual, é diferente. Exato. Não, vai ser lá, a prefeitura não. Então a gente tem que eximir isso. Então, se essa casa errou, os vereadores errou, senhor presidente, então eu acho que não é feio não a gente voltar atrás e revogar esse decreto, e pedir desculpa a tudo, inclusive foi no mandato passado, né, eu também votei, também peço desculpa também, porque a gente não sabia desse problema, né? Só deixando bem claro que o município ele não opina com relação a essa questão de nome de ruas. Então, o município não tem nada contra voltar para Jaime Wood ou manter da forma como está. O município, na verdade, quer o melhor para a população.
O que chegou para mim de correspondência, do próprio documento que o vereador Jorge mandou para mim, eu respondi, mas de ofício, o município não pode revogar decreto legislativo. Só quem tem essa capacidade é a própria Câmara Municipal. Então, eu deixei bem claro essa situação, em que pese poder ter ocorrido algum erro, alguma divergência com relação à situação em 2015, quando foi feito o decreto, o município não pode rever esses atos. Quem pode rever é exatamente a Câmara Municipal, através dos seus vereadores. Inclusive, senhor presidente, permito, na fala do Juliano, se a gente tivesse feito isso lá atrás, nós tínhamos ganhado muito tempo. Tudo bem, é um aprendizado da vida nossa. Esse esclarecimento que o senhor está dando aqui agora. O vereador Zé Maria foi de reconhecer eu. A súmula 473 do Supremo, a Câmara Executiva pode rever suas ações. Então, não é feio rever, não. Agora, tem que ter o consenso, como 12 assinaram. E o que eu estou entendendo aqui, segundo o presidente Marcelo, que a comissão depois possa votar, né, no caso vocês três, votarem para que isso, o decreto vai para a votação de plenário. Aí, Célio, é a votação do plenário, como nós já temos 12 concordando, não é o problema mais do município, que gerou toda essa polêmica toda aqui, foi em virtude dessa documentação. O senhor mandou agora que não está correto dessa explicação, quando nós questionamos o Jair tudo, ele falou, não interveio, vem de lá, vocês têm que mudar lá. Porque a dúvida de alguns vereadores era se a gente poderia mudar ou não, em virtude dos documentos que veio um pouco truncado, né? Então, agora, eu acredito, com a colocação que o senhor fez aqui, a comissão acho que deu para entender bem isso, a gente votar, põe projeto, votar, revogar o outro e apresentar esse novo decreto. A análise técnica que foi feita pelo Jair levou em consideração o alinhamento das ruas. Então, a gente buscou informar a Câmara Municipal que o alinhamento da Jaime Wood, com esse prolongamento, não tinha o mesmo alinhamento. Então, não caracterizava uma continuidade de rua. Mas nada impede que a Câmara Municipal reveja esse ato e recoloque o nome de Jaime Wood. O que a gente colocou recentemente, inclusive eu estava à frente da Secretaria de Planejamento, é essa questão, formando que, tecnicamente, pelos mapas, que inclusive eu trouxe um mapa aqui, não está no mesmo alinhamento. É só isso que a gente entrou no mérito, porque, como eu já frisei bastante aqui, essa questão de colocar o nome da rua, por exemplo, se quiser colocar o nome aqui do lado, como Jaime Wood, também pode, nada impede, desde que a Câmara Municipal vote e chegue ao entendimento. Então, o município não pode interferir nessa situação. A única informação que nós prestamos foi informação técnica que as duas ruas não estão no mesmo alinhamento. Só para contribuir, desculpa, passar as fotos aqui, realmente comprova que tem o alinhamento. Ela perdeu o alinhamento depois da construção do poço. Mas antes não. Então tem que ir sim. Dentro do mapa e a documentação, foto que nós tiramos, existe o alinhamento, sim. Então, desculpa aí, mas a parte técnica aí não funcionou, não. Todo respeito. Senhor presidente, a questão está confusa. O diretor legislativo pede 2 itens na correspondência dele. Está pedindo que não há logradouro, bens ou serviços públicos no município de Itajubá com a denominação Ângela Fernandes dos Reis. Item A. Item B. Que o trecho de rua entre a Rua Geraldino Campis e a Avenida Marginal Esquerda do Ribeirão Anhumas, no bairro Santo Antônio, nesse município, ainda não possui denominação. O diretor pediu à prefeitura esses 2 dados. Aí veio da prefeitura a certidão 11. Deixa eu só fazer um parênteses. Existe o legal e existe o que é costumeiro, né? Então, pelo que eu estou entendendo, e o vereador Santi vai continuar a discorrer aqui, é que legalmente aquele trecho
na prefeitura não existia denominação, né, legalmente. Agora, costumeiramente, aquele trecho era chamado já de Jaime Wood, né? Então, só esse parênteses para todo mundo. Mas aí eu tenho um adendo aí. Não tinha o nome na prefeitura, mas por que eles têm o CEP da Jaime Wood e recebem suas correspondências Jaime Wood? Deixa eu continuar aqui a observação. Então, o diretor... A conta de água, a conta de energia elétrica, tudo Jaime Wood, e aí? O IPTU. O IPTU, e aí? O IPTU nosso é tudo 2018. Então não é erro nosso, não. É erro do passado que não teve essa denominação lá. E foi só questão de colocar uma placa lá, Jaime Wood, no começo da rua. Pronto, acabou. Eu vou doar a placa lá, que voltar lá e eu vou doar a placa lá, viu? Jaime Wood, viu? Com todo prazer, viu? Obrigação da prefeitura. Ô, vereador Zé Maria, espero que você acompanhe a pôr a placa lá, que quem pôs a placa lá não foi o vereador, não foi o funcionário da prefeitura, simplesmente apareceu um carroceiro lá com a coisa, pôs a escada lá e pôs a placa. Vamos deixar... Não fomos comunicados de nada, fomos isolados. Como diz, vocês moram aqui, mas a partir de hoje vocês desocupam que não são seus. Eu fiz um parênteses Isso é a aqui verdade. com o vereador Santi, mas aí depois todo mundo falou. Vereador, por favor, continue. Desculpa. O diretor legislativo pediu esses 2 itens. Item A, que não há logradouro, bem e serviço com o nome da Ângela, porque não pode ter 2 logradouros com o mesmo nome. Então, o item A dele pediu isso. Item B, que o trecho de rua entre a Rua Geraldino Campista e a Avenida Marginal Esquerda, do Ribeirão Anhumas, no bairro Santo Antônio, nesse município, ainda não possui denominação. Isso é que o diretor Luiz Gonzaga pediu à prefeitura. Muito bem. Aí, por que a prefeitura respondeu para o Luiz Gonzaga? Certidão 11, em cumprimento ao requerimento protocolado de número 343, datado de 20 de julho de 2015, da Câmara Municipal, certificamos que o trecho de rua entre a Rua Geraldino Campista e a Avenida Marginal Esquerda do Ribeirão Anhumas, denominada Rua Jaime Wood, passará a ser denominada Rua Ângela Fernandes dos Reis, no bairro Santo Antônio. Certificamos ainda que não existem logradouros, bens ou serviços públicos com a denominação oficial de Ângela Fernandes dos Reis. Então, a prefeitura deu um documento falando que aquele trecho que era denominada a Rua Jaime Wood passará. Com isso, o senhor Jair e a Terezinha assinou esse documento. Aí o vereador Sebastião entrou com um projeto de lei. O projeto de decreto legislativo. O logradouro público localizado entre a Rua Geraldino Campista e a Avenida Marginal Esquerda do Ribeirão Anhumas, no bairro Santo Antônio, nesse município, denominado Rua Jaime Wood, doravante passará a ser denominado Rua Ângela Fernandes. Então, o decreto legislativo dele está perfeito. O vereador está perfeito. Agora, o verbo passará aí... o que originou o verbo passará aí que... a discussão aqui foi essa questão, que não há, e a prefeitura disse que a rua denominada... Então, foi esse o problema. Então, aí a Câmara aqui não tem que pedir desculpa, não, vereador. A Câmara... Agora, o vereador entrou correto. Só que aí houve o que faltou do vereador, se for o caso, era verificar. Passará, peraí, o pessoal concorda com essa passagem, já mude ou não, tal. Ele entrou com o projeto, é um direito dele. Aí a Câmara aprovou o projeto dele. Mas aí, então, faltou sensibilidade aqui. A Câmara não errou. O que houve aqui foi
momento algum, no meu Vereador, projeto, eu acusei a Câmara, certo? Em momento algum. Isso, então... Apenas eu falei, ele entrou, está correto. Mas como o nome, desde 1958, documentação, PTU, escritura, tudo já em miúdos, eu tentei conversar com ele não aceitou. Aí foi aonde que ele fez o pedido a planejamento, que veio essa duas respostas diferentes. Tudo bem, antigamente era Jaime Wood. Agora, com essa informação, ela passou a chamar a Ângela. Então, mudou. Não é mais Jaime Wood, é Ângela. Então, agora, para voltar atrás, tem que fazer um outro documento mudando de novo para Jaime Wood. Eu fiz. Foi o que eu Aí fez, aí não aprovou. Eu fiz, para voltar já miúdos. E aí? Foi aí que gerou essa discussão até agora. Não, e aí? O que tem o documento? Aí foi o documento tudo provado, a comissão achou que... A comissão, não, aí voltou para a prefeitura naturalmente pedindo... Essa Aí informação. ela não respondeu, ela disse que não interfere. Não, aí A resposta está aqui, ué. O Juliano acabou de colocar. Tá. A resposta da prefeitura ao seu pedido. Ao meu pedido, que não, ela não interfere, propõe, ela não propõe. Aí eu digo, ela não propõe, mas lá atrás ela propôs. Não. Aonde trouxe a confusão para a Câmara. Na realidade, se vocês analisarem o ofício do senhor Luiz Gonzaga Costa, ele informa bem claramente que, por solicitação do presidente da Câmara, Antônio Raimundo Santi, informamos que o nobre vereador Sebastião Silvestre da Costa pretende apresentar projeto decreto legislativo denominado Ângela Fernandes dos Reis, o trecho da rua entre a Rua Geraldino Campista e a Avenida Marginal Esquerda Ribeirão Inhumas, no bairro Santo Antônio, nesse município. Então, creio que a redação, entretanto, em observância... Não, o senhor então, continua. Entretanto, em observância às normas contidas no artigo 4º da Lei Municipal 2.782, para que o referido projeto possa tramitar, solicitamos enviar a essa Casa Legislativa certidão da sessão de cadastro da Prefeitura atestando. Aí vem o item A e o item B. Pois é, na certidão que o senhor leu aí, a certidão 011-2015, tanto a Terezinha como o Jair que assinaram, informaram que aquele trecho era denominado Jaime Wood. Passará pelo fato do projeto, está em tramitação. Não, o projeto ainda... Ele poderia ser morto aqui, com a certidão. Ele não foi morto porque falou passará. Tanto é que o projeto... mas após o projeto entrou passará. Igual, o projeto foi exatamente conforme a certidão. Pois é, mas se o senhor foi presidente à época, sabe muito bem que para que o decreto entrasse em vigor, ou seja, para passar o nome à rua, deveria ter sido votado. Então, sim, foi esclarecido aqui que o trecho tinha uma denominação Jaime Wood. Isso, foi esclarecido. Então, se fosse notado na época que já tem o nome Jaime Wood, provavelmente não teria sido aprovado. Não, foi notado. O projeto está falando que o projeto veio igual à certidão lá. O logrador localizado entre a Geraldino Campista e a Avenida tal, denominado Jaime Wood, doravante passará. O projeto foi... Pois é, a certidão foi bem clara informando que o nome era Jaime Wood. E o projeto foi bem claro em cima da certidão. Hein? Pois é, mas se já tinha uma denominação Jaime Wood, teoricamente, lógico, quem sou eu para questionar vocês, mas como já tinha a denominação Jaime Wood, vocês não poderiam modificar. Pode. Se vocês se atentassem ao que o teor da certidão, provavelmente vocês poderiam pedir até um esclarecimento à prefeitura, ao invés de simplesmente votá-lo. Não, secretário, nem a prefeitura poderia alterar, nem a Câmara. A única pessoa que alterou foi o vereador. O senhor entendeu? Foi um trâmite legal na Câmara. A questão não foi a Câmara, a questão é pessoal do vereador. Ah, certo. É ele que... mas se ele tivesse... Porque hoje, qualquer vereador pode chegar aqui e propor a mudança do nome de uma rua de fulano de tal para outra. Aí, se a prefeitura falar não tem... O nome que ele está propondo não existe na cidade, ele pode trocar. Foi isso que aconteceu.
Pois é, Você entendeu? só que a certidão informa bem claramente que a denominação já era Já era. E ele informa que está mudando. Então, quer dizer, a responsabilidade toda aqui é do vereador, que foi lá, deveria ter consultado a população, falou, ó, nós vamos mudar aqui, você concorda ou não? Esse nome aqui, essa senhora é por isso, tal, Jaime Ude, né? É ele que deveria. Muito bem, ele não o fez. Entrou com o projeto, foi votado e mudou. Aí a responsabilidade é toda dele. Eu só quero deixar bem claro novamente que em que pese ter essa certidão informando que passará, mas o município não tem a prerrogativa de mudar. Ah, sim, não tem. Isso está claro. E nem aqui nós temos a prerrogativa de alterar o pedido do vereador. Pode-se, vota sim ou não. E votou-se. Agora, aí o que está acontecendo? O pessoal reclamou dessa decisão, né, de aprovação. Daí agora volta-se ou não. Daí para voltar teria que ter outra certidão. Só que aí na outra certidão, o que vai acontecer? Jaime Ude existe? Já existe, então não pode. Isso vai acontecer. Né? Porque aí vai voltar Jaime Ude para aquele trecho. Não, Jaime Ude já existe, aquele trecho ali. Não pode votar o projeto. Não. Mas aí vai ter essa celeuma aí. Você entendeu? Então, quer dizer, sempre para consertar um erro gera mais dois. Tem uma coisa também. E as outras ruas que atravessam para o lado de cá do Rio, eles não continuam com o mesmo nome? E a rua Piranguinha, e a rua Pouso Alegre, e a rua São Judas, aquelas ruas de São Judas Tadeu, também elas atravessam no Rio com outro nome, com o mesmo nome também. Mesmo nome. Então a gente não pode esquecer disso, não. Existe. E outra coisa, com o mesmo nome. E outra coisa que eu vou falar. Tem a Avenida São Simão na beira do rio lá. Tem a Casa do São Manuel lá. Por que não emenda ela? Aí gasta. Eu concordo. Então Isso procurou tudo... a forma mais fácil de prejudicar os moradores que pagam imposto, tudo certinho. Não. E ninguém lá foi avisado de nada. Não estou dizendo que foi o senhor. Sim. A prefeitura, acho que ela tinha que ter responsabilidade, se fosse fazer isso aí, ela ir lá e comunicar aos moradores, se concordasse ou não, porque quem que vai ficar com as despesas nisso aí? Escritura e outras coisas. Deixa eu só frisar, a prefeitura não interfere com a alteração de nomes. A prefeitura só foi consultada se existia essa denominação, essa rua. A prefeitura não fez esse projeto, ela não participou desse projeto e ela não aprovou esse projeto. Então, a prefeitura não tem prerrogativa de chegar para os cidadãos que estão lá na rua e perguntar se eles querem ou não permanecer na rua, porque o nome da rua, porque a prefeitura não pode mudar nome de rua. É isso que eu queria deixar bem claro. Eu entendi o que o senhor quis dizer. Mas qual a obrigação, então, do Jair? Que foi o projeto? O Jair foi questionado através do senhor diretor legislativo Luiz Gonzaga sobre alguns fatos. Ou seja, se há o logradouro, o nome Ângela Fernandes, e se na rua Geraldino Campista se tem a denominação. Ele só respondeu a essa situação. Se houvesse alguma dúvida com relação à resposta, cabia à Câmara novamente pedir algum tipo de esclarecimento. Ou, se estava satisfeito com a certidão, fazer o decreto, como foi feito o decreto. Agora, não estou querendo julgar o vereador de forma alguma, mas caberia ao vereador à época, ou à própria Câmara Municipal, questionar os moradores lá sobre essa questão. Aí eu concordo com os senhores. Não a prefeitura, porque a prefeitura não teve a iniciativa de fazer isso. Então é isso que eu estou falando. Nós não tivemos nada disso. Só perguntando para o senhor, o posto de saúde, ele foi feito o projeto dele desde o início, a verba para ele, veio para qual rua? Jaime Ude. Tem um prédio público lá nessa rua, né? Então desde o início, né? Foi inaugurado na rua Jaime Ude. Agora, o que me chama a atenção, pelo cargo do Jair, há quantos anos que ele tem lá, isso aqui, falta o conhecimento dele. Como que ele me dá uma resposta dessa aí, sendo que isso aqui, desde 1958, é Jaime Ude? Desculpa, ele falhou aí. Da mesma Câmara, falar que a Câmara devia ter visto, ele falhou. Era esse documento que nós estávamos pedindo, para ele falar, foi um equívoco, a rua já existe.
Agora, eu quero saber qual a lei que altera alguém mudar o nome de rua. Ele, como lá do planejamento, ele assinou. Está aqui, ó, deu um trabalho tremendo. Vai buscar 1900, decreto 70, que passa, a rua foi Jamiúde. A documentação, há 50 anos, Jamiúde. IPTU, tudo Jamiúde. Inclusive, esse último deles agora veio Jamiúde. Como que ele dá uma declaração dessa aí, que lá não tinha? Não, mas na certidão ele informa que é Jamiúde. Ele fala que tem vereador. O erro, olha, gente, pelo que eu estou entendendo, e nesse caso, a Prefeitura Municipal, ela não, pelo que eu entendi, não teve erro nenhum. O vereador Silvestre, na época, entrou nessa casa com um projeto de mudança de nome. O nome já existia. Foi a certidão que o serventuário da prefeitura deu. Só um adendo. Esta rua se chama Jaime Wood. Só um adendo, um pequeníssimo detalhe. Só faltava que tivesse a placa lá, muitos anos, o Jaime Wood lá na esquina lá. Jamais ele ia passar lá e ia falar que ia mudar. Qualquer vereador ia mudar o nome da rua. Simples detalhe da placa. Nesse caso, a prefeitura não tem nenhuma responsabilidade. Não, eu entendi isso. O serventuário, ele só deu uma declaração, porque essa declaração precisava embasar um projeto que estava na casa, na época, em votação, né? Então, o vereador Silvestre, ele apresentou para essa casa, naquela época, uma mudança de nome de rua. Queremos trocar esse trecho de Jaime Wood para Ana Fernandes. Ângela Fernandes, né? E isso foi aprovado. Então, o que fez transformar essa rua em Ângela Fernandes foi uma lei aprovada nessa casa. Agora, o vereador Santi disse que, realmente, se apresentarmos uma nova lei dizendo, não, agora nós queremos que passe de Ângela Fernandes para Jaime Wood, vai esbarrar nessa questão de que já existe um nome Jaime Wood na certidão que o serventuário vai dar. Agora, existe alguma possibilidade jurídica, vereador Santi, de não apresentarmos um novo projeto, porque vai esbarrar nessa certidão que vai vir da prefeitura dizendo que já existe uma Jaime Wood. Mas existe juridicamente a possibilidade de uma revogação desse decreto? É só revogar o decreto. E aí quem é responsável pela revogação? Senhor presidente, só para somar os trabalhos, aqui a gente tem que ser transparente com as coisas, que a gente está mexendo com dinheiro público, a gente está mexendo com pessoas, com vidas. Segunda-feira passada, nós revogamos um decreto-lei do vereador Sebastião Silvestre da Costa, numa rua projetada lá do bairro Santa Rosa, e qual a rua? Ela já tinha dominação de Rua José Amâncio. Eu conheço a rua. Rua Ana do Espírito Santo. Então, ele entrou com um pedido para revogar essa lei. Mais uma coisa errada que houve lá, mexer com rua antiga. Lá tem o loteamento São José 2. Então, no mandato passado, o pessoal me pediu, olha, José Maria, aqui é rua projetada, não tem. O que eu fiz? Fui lá, levantei, peguei o projeto do bairro, lá constava projetada, olhei na denominação do Correio, constava, coloquei denominação de 3 ruas lá. E ficou a rua projetada F. Lá no loteamento São José 2, a rua projetada F, tem lugar que é Rua 1, Rua 2, Rua 3, né? A projetada F, ela não tem dominação. Então, o que foi feito? Vai revogar esse decreto, já revogou, e esse nome Ana do Espírito ele vai ser colocado nessa outra rua projetada F, que já não tem nome, ela não tem denominação. Tanto é que essas outras ruas que eram projetadas, elas não tinham CEP. E depois que sai aqui a documentação, vai um documento para o Correio, ela passa a ter um CEP. Aí você busca lá no CEP, ela está lá já com o CEP. Então, 3 ruas lá foi de minha autoria o decreto-lei, Rua José Boer, a Rua
outra lá, não me lembro o nome, são 3 ruas. E ficou projetada a F, o que salvou o vereador Sebastião Silvestre, mas nesse problema lá da Santa Rosa. Porque já tinha denominação, Rua José Amâncio, por quê? Só faltou o quê? A placa da rua. Se tivesse a placa da rua lá... Mas essa é coisa do passado, secretário. É coisa que já foi do passado, coisa antiga, então a gente tem que tomar cuidado aqui nessa casa. Eu vou falar muito na revogação desse decreto, se houver. Né? Tenho certeza que temos que ser coerentes, porque a gente tomar cuidado com uma coisa, você ganha voto de um lado e você leva grande sabor para várias famílias. Vocês poderiam estar em casa hoje, vocês vão fazer, estamos discutindo uma coisa aqui, né? Um equívoco foi por causa de uma placa que estava lá, Rua Jaime Wood. Só para a gente finalizar e tentar chegar num consenso, eu gostaria de convidar o Dr. Gustavo, que é advogado da casa, e o diretor legislativo, Luiz Gonzaga, para esclarecer para a gente um caminho a ser seguido. Marcelo, enquanto eles definem aí, o projeto que a gente entrou era para revogar o outro. Entenda bem, para revogar o outro, de acordo com a súmula 473. Temos a presença do Dr. Gustavo, que é advogado da casa, e o nosso diretor legislativo, Luiz Gonzaga. E aí o vereador Santi ele vai fazer um apanhado aqui, e a gente precisa, senhores, de uma alternativa para a gente voltar o nome Jaime Wood naquele trecho onde sempre IPTU vai como Jaime Wood, tudo vai como Jaime, posto de saúde, a verba para a construção veio, verba para o terreno na Jaime Wood, enfim. Bom, então, recapitulando, a prerrogativa do nome de um logradouro é do vereador. A Câmara tem por hábito fazer uma consulta à Prefeitura. A consulta, o diretor legislativo pergunta, ele quer saber, item A, que não há logradouro, bem, serviço público no município de Itajubá com a denominação Ângela Fernandes. Tem A, porque não pode dar nome para 2 nomes. Item B, que o trecho de rua entre a Rua Geraldino Campista e a Avenida Marginal Esquerda do Ribeirão Anhumas, no bairro Santo Antônio, nesse município, ainda não possui denominação. Foi a questão do diretor-secretário à época. A certidão da Prefeitura veio da seguinte maneira. Em cumprimento ao requerimento protocolado sob o número 343, datado de 20 de julho, da Câmara Municipal, certificamos que o trecho de rua entre a Rua Geraldino Campista e a Avenida Marginal Esquerda do Ribeirão Anhumas, denominada Rua Jaime Wood, passará a ser denominada Rua Ângela Fernandes dos Reis, no bairro Santo Antônio. Certificamos ainda que não existem logradouros, bens ou serviços públicos com a denominação oficial Ângela Fernandes dos Reis. Essa veio a... O projeto do vereador. A certidão da Prefeitura diz que aquele trecho já existia um nome que era Jaime Wood. Denominada Jaime Wood. E passará a ser denominada Rua Ângela Fernandes. O projeto do vereador. Logradouro público localizado entre a Rua Geraldino Campista e a Avenida Marginal Esquerda do Ribeirão Anhumas, no bairro Santo Antônio, nesse município, denominado Rua Jaime Wood, doravante,
passará a ser denominado de Rua Ângela Fernandes. Esse foi o projeto do vereador. Cada projeto tem uma justificativa. O vereador justifica. O presente projeto de decreto legislativo pretende que o logradouro público localizado entre a Rua Geraldino Campista e a Avenida Marginal Esquerda do Beirão Anhumas, no bairro Santo Antônio, nesse município, denominado Rua Jaime Wood, passe a ser denominado Rua Ângela Fernandes dos Reis. Trata-se de um trecho de rua que hoje é conhecido popularmente como Rua Jaime Wood, por se encontrar quase que na mesma direção dessa rua, porém, ao lado da marginal esquerda do Ribeirão Anhumas. Não existe ponte que liga a Rua Jaime Wood no bairro Avenida, e esse trecho que se pretende denominar. Quanto à denominação propriamente dita, a história tal aí não já. Isso foi a colocação do senhor vereador. O vereador Zé Maria colocou uma coisa que é muito importante. Falou: se tivesse uma placa lá, Jaime Wood, tinha acabado a conversa. Como não existiu, ela ficou chamada aqui na justificativa do vereador, que era popularmente. E isso veio, e aí a Câmara, pelo o trâmite aí da coisa, foi aprovada, então, a mudança daquele trecho denominado Jaime Wood para Ângela Fernandes. Senhor vereador. Concorda, doutor? Por favor. Gostaria só de fazer uma breve explicação do trâmite disso aí, que passou tudo na minha mão. Então, só para deixar bem claro isso aí. O vereador Sebastião, ele fez a solicitação desse nome, que hoje está denominado, dizendo que lá era popularmente conhecido como Jaime Wood. Veja bem. Aí eu fiz o ofício para eles, como faço para todos, para eles responder através de certidão, né? A certidão dizendo se aquela rua popularmente conhecida como Jaime Wood tinha nome, ou o nome da pessoa a ser denominado não estava em lugar nenhum, como você acabou de ler. A prefeitura respondeu na certidão que a rua denominada Jaime Wood passará a ser esse nome aí. Essa certidão não foi eu que perguntei, foram eles que responderam. Foram eles que responderam. Aí o projeto... Então a rua Jaime do outro lado do rio, então, ela vai ter que ser passada também. Então, aí... Toda ela. Pronto, chegamos aqui da quando eu faço o projeto, viu, senhor vereadores? Quando eu redijo o projeto, eu sigo a certidão. Eu sigo a certidão. Por isso que no projeto saiu denominada, saiu da forma que estava a certidão, porque eu sou obrigado, se eu pedir a certidão, eu tenho que seguir a certidão. Até então, no meu conhecimento, era popularmente conhecido Jaime Wood. O projeto veio, a certidão veio como denominado, como consta nos autos aí. Aí eu peguei, redigi o projeto a pedido do vereador, mas eu sou obrigado a seguir a certidão, para que o jurídico possa dar parecer depois. Senão ele vai falar que fala denominado que não é. Então, essa está a diferença. Agora, se houve confusão, se houve algum problema de interpretação, eu acho que foi lá na prefeitura, da forma que foi feito, com relação à certidão. Porque se não era Jaime Wood, eles não tinham nem que falar que passará a se chamar Jaime Wood, tinham que falar que não tinha nome lá. Foi a pergunta que eu fiz. Luiz, tudo bem, mas da forma que foi feito, o projeto mudou o nome da rua de Jaime Wood para Ângela exatamente, Fernandes. eu não estou discordando, não. Eu só estou dizendo. Então, aí eu não sei também se a prefeitura errou, não. Mas errou, ué. Mas errou porque ela falou que... Você podia fazer o favor de ler a certidão da prefeitura novamente aí? A certidão, o que ela fala? Então, que passará. Passará. Denominada passará. Nem eu que estou falando, é a prefeitura que falou. Sim, ué. Que chamava Jaime Wood e que passará o nome da... Qual é o nome mesmo agora? Ângela. Passará a ser Ângela. E como que eu tinha que fazer o projeto? De acordo com a certidão. Passará, certo. Passará. Então, quer dizer, eu segui a certidão.
Né? Seguir a certidão. Não estou entrando na questão... Não, eu sei. A questão aqui não é essa. A questão é que está tudo certo, então. Hein? A Sará está tudo certo. Só que mudou. De rua Jaime Wood para... o projeto mudou. Depois deu problema aí, a prefeitura resolve, aí o Jorjão, a pedido do nobre vereador, lá, do morador, entra com o projeto revogando. Aí já é de praxe, para que a gente possa fazer a revogação, que a prefeitura nos envie também uma documentação dizendo se é legal, se a revogação não é dentro do critério que eu estou dizendo, técnico. Aí a prefeitura diz que não, que lá não é, nunca foi. Entendeu? Não. Está no outro, né, que foi revogado. Esse projeto está perfeito. Esse está perfeito. Mas no outro tem esse documento. Boa tarde. Não, vereador. Boa tarde a todos. Eu vou tentar só vou explicar isso daí, porque o que ocorreu, tá? O projeto de lei que pretendia a prolongação da Jaime Wood, tá? Revogando esse projeto de lei, acabou caindo em minhas mãos para análise e parecer, tá? E aí eu acabei realizando um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre a questão, tá? Não entrei no detalhe do processo, do trâmite, da tramitação do processo legislativo referente a esse projeto, tá? Até mesmo que não cabia a nossa análise realizar esse processo. Esse era um processo que tinha finalizado, de repente, se ocorreu algum vício nele, tá? Ele seria realizada uma análise separada dele. Mas eu vou falar em questão do projeto de lei que tentou revogar isso daí, tá? Então, o que ocorreu? Na realidade, a Jaime Wood, formalmente, nunca foi denominada. A Jaime Wood, naquela parte de cima, onde o pessoal está questionando o nome dela, tá? Existiu um decreto lá na prefeitura, salvo engano, decreto 370 ou 470, isso tem no processo, isso, tá? Que decretou isso, 470, que denominou a rua Jaime Wood. E a denominação oficial da rua Jaime Wood, nos termos desse decreto aí, ela ocorria lá na Vila alguma coisa até o Ribeirão, tá? Então, é aquela rua lá da avenida, aquela lá atrás do DR, tá? Essa é a denominação oficial dela. E, para a gente ter uma certeza, solicitamos junto à prefeitura se existia algum documento que dava denominação ao outro trecho da Jaime Wood, tá? E esse documento não existe. Então, o que ocorreu na Jaime Wood? Essa Jaime Wood, da parte de cima, onde o pessoal está... Hoje é Ângela, não sei direito, Ângela, essa denominação atual. Então, na realidade, formalmente, a Jaime Wood nunca foi denominada lá em cima, tá? Então, aí, na análise desse projeto que tentou revogar isso daí, nós verificamos isso, solicitamos essa documentação da prefeitura. A prefeitura falou que não existe nenhuma denominação oficial da Jaime Wood de cima, tá? Não existe nenhuma denominação oficial. Então, o que ocorre? Pretendia-se o prolongamento dela, tá? Então, qual que é a praxe da casa? A lei vigente hoje de denominação, ela dá essa prerrogativa ao executivo do prolongamento, tá? Mas o que eu entendo? Ela fala da prerrogativa do Poder Executivo na questão do prolongamento, mas, posteriormente, existe a necessidade desse trâmite, igual acontece aqui na Câmara Municipal, tá? Então, o que acontece? A prática da casa, tá? Nós tivemos oportunidade de citar no parecer 3 pareceres anteriores a esse do prolongamento. Existiu a manifestação formal e viabilidade técnica da Prefeitura Municipal de Itajubá nesse prolongamento, até mesmo porque ela é responsável pelo ordenamento territorial do município, tá? Então, não cabe ao vereador simplesmente vir aqui e achar que esta rua aqui vai ficar melhor se prolongar, vamos prolongar a Rua Nova. É torta, mas vamos prolongar a Rua Nova porque nós estamos entendendo que tem que prolongar. Como o município é responsável pelo ordenamento territorial da circunscrição dele, ele tem que manifestar formalmente também sobre o assunto, tá? E assim foi solicitado no prolongamento da Jaime Wood, tá? E a prefeitura manifestou por 2 vezes que não existia viabilidade técnica, tá? E que a rua Jaime Wood, com essa pretensão de prolongamento, ela não batia, não existia viabilidade técnica. Eu não estou com documento, eu estou só falando, estou lembrando aqui, eu não tenho esse documento, então, mas existiu formalização desse documento, tá?
Por isso que o projeto tramitou normalmente, tinha que existir essa viabilidade técnica. Eu não sei afirmar qual foi o desfecho desse projeto, mas eu acho que ele não chegou nem a ser votado porque faltou esse documento. Tá? A partir do momento que existe esse documento e a prefeitura dá um ok, de fato, olha, nós temos um alinhamento ou a possibilidade de realizar esse prolongamento, eu entendo tranquilamente que pode prolongar. Mas necessita dessa manifestação do Poder Executivo. Tá? Não só dessa certidão, falando que não existe denominação, mas também que o prolongamento poderá ocorrer. Assim como ocorreu em outros projetos de lei que tramitou aqui na Casa, inclusive a Prefeitura solicitando que a Câmara viabilizasse o decreto legislativo para atualizar a denominação de alguns prolongamentos da cidade. Tá? Para que não exista simplesmente só o vereador querer prolongar e achar que é viável, a Prefeitura tem que manifestar nesse negócio. Eu acho uma interpretação muito tranquila, viável, e que também dá uma segurança para os logradores públicos no caso de denominação. Então, foi isso que aconteceu nesse projeto que o Luiz Gonzaga agora está na mão. Tá? Então, foi justamente, e nele tem um documento da Prefeitura falando que não existe viabilidade técnica desse prolongamento, que se pretendeu dar ali. Aí revogava naturalmente esse daí, porque um decreto só poderia ser revogado por outro. Tá? Agora, aí, vereador, só complementando, o que aconteceu na realidade? Eu não cheguei nesse teor da análise, tá? Mas o que ocorreu aí foi colocações de palavras de maneira inadequada. Tá? Em um único momento que eu acho que a palavra foi utilizada de maneira adequada, que não tivesse vindo a causar toda essa confusão, foi justamente essa popularmente denominada Jaime Wood. Tá? De repente, a Prefeitura Municipal de Itajubá, no departamento imobiliário responsável pela emissão da certidão, ela está acostumada e tem um modelo de emitir certidões. Tá? Faltou, de repente, ela só altera a denominação. Tá? Faltou ela ter colocado essa popularmente denominado. Tá? O grande erro aconteceu aí. Por quê? Porque eu falo assim, a Prefeitura, não existe nenhum ato aqui na Casa, nem na Prefeitura, que denomine aquela Jaime Wood de cima. Não existe esse ato formal. Então, lá foi mais popularmente conhecido mesmo. Tá? Ela ficou conhecida por Jaime Wood. Tá? Eu estou falando assim que eu fiz esse levantamento histórico, que eu tive que dar o parecer. E eu conversei com o Jorjão, conversei com o Celinho, que estava aí. Nós chegamos a conversar tudo sobre isso daí. Tá? E a conclusão que eu cheguei foi esta. Tá? Se existe algum documento com a denominação oficial da parte alta da Jaime Wood, tá? Mas não existe essa denominação oficial. Não existe denominação, entendeu? Não existe esse documento. Entendeu? Então, foi mais ou menos isso. Se hoje, qual que seria o procedimento para adequar? Isso que você me perguntou, certo, Marcelo? Vou só adiantando um pouquinho aqui. Seria o quê? Seria justamente realizar o quê? O prolongamento da Jaime Wood, o prolongamento dela com a Jaime Wood existente. Tá? Eu, Gustavo, tenho um entendimento seguinte, eu vejo que a Prefeitura Municipal de Itajubá tem que manifestar sobre essa viabilidade. Tá? Eu entendo dessa maneira, porque até mesmo por uma questão de ordenamento territorial que é competência do Poder Executivo. E a Câmara, dentro da competência dela, vai, através do decreto legislativo, possibilitar esse prolongamento. Tá? Mas tem que existir essa manifestação do Poder Executivo. Essa é mais ou menos a questão. Tá? Então, eu entendo que só para resolver essa questão, basta a Prefeitura, então, emitir um documento que se chama... A certidão mais um documento técnico. Pedindo à Câmara para fazer o prolongamento da Jaime Wood. Mais ou menos isso, tá? Ela tem que demonstrar essa viabilidade técnica, tá, vereador? Não, sim. Tá? Eu vejo isso, olha aqui, eu falo isso, eu tenho esse entendimento até numa questão de segurança nos demais logradores do município, porque você imagina como que seria. Não, vamos prolongar isso aqui, porque ela está na mesma rua aqui, mas viraria uma bagunça, tá? Então, eu vejo que a Prefeitura tem que manifestar tecnicamente sobre essa possibilidade, sim. Aí eu entendo dessa maneira.
Eu só queria colocar que o último projeto agora, esse, está arquivado, inclusive, o vereador Jorjão e outros vereadores, inclusive Vossa Excelência, diz o seguinte: denomina Jaime Wood o prolongamento de rua conforme especifica e da outra providência. É o último. Bom, quando eu perdi a certidão nesse sentido aqui, se já é Jaime Wood, a prefeitura teria que responder o seguinte: não, lá já é Jaime Wood, não tem como denominar de novo. Então não tem necessidade desse projeto, já é Jaime Wood. Não veio essa certidão. Aí a certidão que nós escrevemos é o seguinte, que arquivou esse projeto. Em cumprimento ao requerimento sem número datado de 14 de maio de 2018 da Câmara, certificamos que o trecho de rua localizado entre a Rua Geraldino Campista e a Avenida Marginal Esquerda do Ribeirão Anhumas, no bairro Santo Antônio, deve ser mantido com a denominação expressa no Decreto 370, ou seja, Rua Ângela Fernandes dos Reis, detalhando a seguir os motivos técnicos que nos levaram a manter essa denominação. Prefeitura falando. A Rua Jaime Wood, o trecho do bairro Avenida, não tem ligação direta com a Jaime Wood, que é o trecho de Santo Antônio, que é o outro lado lá. Pois os dois trechos encontram-se interceptados pelo Ribeirão Anhumas e pela Avenida Marginal Esquerda do referido Ribeirão, agravado ainda mais por não possuírem o mesmo ligamento. Segundo, outra forma para a correção seria o prolongamento da Rua Ana Carneiro Renó, situada no bairro Santo Antônio, e que tem o mesmo alinhamento dessa rua chamada Jaime Wood. Porém, a Rua Ana Carneiro Renó tem sua numeração predial com o início da Rua Geraldino Campista, crescente no sentido de Igreja de Santo Antônio, o que impossibilitou tal correção. E, por ser a expressão da verdade, assinado pelo Jair Crédito e pela Terezinha Montoni. Mediante essa certidão aqui, a Câmara ficou impossibilitada de fazer qualquer coisa com o projeto. Entendeu? O projeto foi para o arquivo. As comissões deram parecer desfavorável em função dessa certidão. Porque a Prefeitura certificou que tem viabilidade técnica. Então, veja, que eu quero dizer com isso o seguinte: jamais qualquer denominação de rua aqui é feita sem a certidão da Prefeitura. Nós seguimos religiosamente a certidão da Prefeitura. Como se diz, o vereador ele tem a iniciativa do projeto, é verdade, isso é regimental, mas ele depende da certidão. Nós temos um outro problema recente aí, inclusive está tramitando no plenário, uma outra rua da Ana Santiago, lá da São José, que foi dada a certidão, a rua já existe desde 2003, é do saudoso vereador lá da Santa Rosa, lá, João Marujo, que é a rua Amâncio, né, Zé Amâncio, a rua Zé Amâncio, a rua F, loteamento, eles deram certidão que não tinha nome, nós fizemos um projeto, aprovou. Tinha nome, só faltou a placa. Na verdade, o que falta em Itajubá, gente, sabe o que é? É placa. Não adianta nada fazer, denominar a rua, logradouros aqui, e placa não coloca a placa, o pessoal pensa que não tem. A população, ela vem atrás mesmo, porque ela precisa da identificação da rua. O correio não acha, tem o CEP, então, quer dizer, ela precisa, então ela corre atrás, corre quem? Do vereador. O vereador quer resolver o problema, faz o projeto. Mas a segurança nossa no projeto, a única segurança que nós temos é a certidão. É a certidão. Eu recebi agora um pedido lá da Secretaria de Planejamento para que eu enviasse todos os decretos legislativos com os nomes de rua de Itajubá. Impossível. Não tem como eu fazer isso. Eu tenho muitos decretos legislativos a partir do momento que tornou-se decreto legislativo, porque antigamente essas ruas eram denominadas através de lei, lá do prefeito mesmo, iniciativa do prefeito, através de resolução. Quer dizer, eu não tenho isso, não tenho acesso mais a isso antigamente. Então nós temos aí pelo menos 50% da cidade que não originou daqui o projeto. Era direto, o prefeito, eles faziam um loteamento e já denominava numa lei só todas as ruas. Eu fazia isso direto. A Jaime Wood foi específico, teve um decreto só para ela, na época, nós encontramos lá, 370, se não me engano. Mas foi da prefeitura também, iniciativa de lá. Né? Mas então, a organização mesmo de ruas aqui, denominação de ruas, ela começou mesmo de 2000
2005, 2006 para cá, aqui na Câmara. Antes não. Antes nós não tínhamos esse controle. E isso é importante. A gente tem que dar importância à iluminação de rua. O pessoal pensar que projeto de rua é um projeto tranquilo, aí não precisa, é importante, é tão importante quanto qualquer outro projeto. Porque ele vai mexer com a vida da comunidade. Olha o problema que está dando isso agora. Está dando um problema enorme. E então, o cadastro da prefeitura, senhor secretário, eu não sei hoje quem toma conta lá, direto desse cadastro, mas eu acho que precisa fazer uma revisão geral mesmo, entendeu? Eu não fui contra esse ofício que me pediram, não. Achei até interessante estar preocupado com isso. Só que eu não vou conseguir resolver o problema, pelos dados que eu tenho aqui. Porque não foi só aqui que mexeu. Não foi só aqui que denominou a rua. Antigamente a prefeitura fazia isso. Então, eu acho que tem que fazer um retrabalho disso aí, levantar tudo mesmo que puder, colocar uma pessoa só para isso, para organizar de novo, para ver que ainda existe nomes repetidos, existe. Precisa fazer esse levantamento e organizar tudo, para tirar esse problema que o morador sofre com isso. Não sofre pouco, não. É correio que não chega a carta, é CEP repetido, tem um problema enorme, né? Mas, então, eu queria só deixar o seguinte, senhores vereadores, convidados aí, público presente, qualquer projeto de denominação, seja praça, rua, travessa, não vai para frente se a prefeitura der parecer desfavorável na sua certidão. Então, a certidão aqui, ela é importantíssima para nós. Agora, esse problema da Jaime hoje, quem vai ter que resolver é a prefeitura. A Câmara vai seguir o que a prefeitura, não é nem a comissão, senhor vereador. Porque se a comissão fizer um projeto, voltar com o projeto, revogando a rua, e aí a prefeitura não nos der a certidão, não vai revogar de novo. Não vai prolongar. Certo? Já a miúde toda vai passar para o nome que foi colocado lá, ué. A última palavra é da prefeitura, através de certidão. Se ela falar para nós assim, ó, erramos sim, entendeu? O negócio é de Jaime Wood mesmo, prolonga o Jaime Wood, acabou. Aqui a Câmara não vai contra. Unidade básica de saúde foi construída qual rua? Para os vereadores não vão contra, eu tenho certeza absoluta. Imagina que o vereador vai contra a certidão da prefeitura. Jamais vai contra. Se a prefeitura denominar, vai seguir, a comissão vai seguir exatamente a certidão da prefeitura. A viabilidade de denominar ou prolongar vai à base da certidão. Então, é isso aí. Posso só complementar? Complementar essa parte aqui. Inclusive, só para complementar o parecer à época, tá? De todo exposto, concluímos da seguinte forma, tá? Isso foi o parecer jurídico da análise minha sobre esse decreto aqui, tá? Do prolongamento. Conforme a manifestação do Poder Executivo já externado no projeto de decreto legislativo número 422, não está demonstrada a viabilidade técnica no ordenamento territorial urbano vigente da pretensão em tela, impedindo sua regular tramitação em plenário. 2. Em consequência, para a regular tramitação e votação do projeto de decreto legislativo número 422, além dos documentos já acostados ao projeto, será necessária a manifestação específica e formal do Poder Executivo Municipal, certificando a viabilidade técnica da pretensão contida no projeto, principalmente no que diz respeito ao devido ordenamento territorial do município. 3. Somente após a citada manifestação do Poder Executivo e ultrapassada a questão técnica da viabilidade de prolongamento em questão, entendemos que o projeto atenderá às normas constantes da Lei Municipal número 2782/2010, que estabelece critérios para a denominação de logradouros, bens e serviços públicos no município de Itajubá, fazendo presente os pressupostos necessários para a sua regular tramitação e votação em plenário. Eu abordei isso no próprio parecer jurídico, tá? Desse decreto aqui. Foi abordada essa questão técnica mesmo, tá? Só para colaborar com vocês aí. Tá? Agora, como o Gonzaga colocou, é uma questão da prefeitura falar para nós se é ou não também. Tá? Presidente, analisando bem tudo que foi falado aqui, está dentro daquilo, vem da razoabilidade de um documento da prefeitura, porque quando ele deu parecer, a passará, a rua já existia, sempre existiu, então não justifica. Então eu acho que
questão do Juliano lá, o secretário, mandar esse documento para nós, desse equívoco que aconteceu, e deixar a GMU, porque o pessoal está sendo prejudicado. O marido seu que tem negócio nos Estados Unidos, que às vezes vem, explica aí como é que acontece isso. Então, esse problema está já há tempos, né? Desde fevereiro do ano passado, de 2017. Ele esperando uma documentação que viria para ele organizar para ir para os Estados Unidos, que já estava. Ele é professor da Unifei, então ele estava já com a viagem programada e tudo, esperando a documentação e não chegava, e ele ia viajar na quinta-feira. Aí na terça-feira ele pegou e esperando a documentação não chegou. Na quarta-feira ele ligou para Pouso Alegre. E eles falaram que eles tinham vindo aqui para entregar e não acharam o endereço, porque estava uma placa diferente na rua, na numeração que ele tinha falado, e aí voltaram com documentação para Pouso Alegre. Ele teve que sair daqui e ir correndo a Pouso Alegre, no dia da viagem que ele ia para os Estados Unidos, para pegar o documento, como se diz, para ir para os Estados Unidos tem que ir daqui a São Paulo, né, a viagem, para depois pegar o avião. Então, quer dizer, quase que ele perde a viagem por causa de um problema desse. Sim. E o vizinho aqui, a filha, tem coisas que ela vende e vem de Pouso Alegre. No começo, eles não estavam achando, porque antigamente entregava, depois não estava achando mais o nome da rua, o pessoal que faz a entrega. Então, foi uma confusão danada. Nós já perdemos muita coisa assim, vai e volta, vai e volta. Mediante isso aí, eu gostaria da compreensão do Juliano mandar esse documento para nós, aí, segunda, mandando o documento, é revogado. Aí dá para entrar revogando o outro decreto, né, Luiz? Aí a gente faz novamente o projeto, né? Uhum. E havendo viabilidade de aí sim, mas precisa ter o documento em mãos. A prefeitura é a última palavra, volto a dizer. Sem o documento da prefeitura não vai prosperar nunca esse projeto aqui, nunca. Né? Não tem como prosperar. A Câmara não pode ir contra. Certo. Então, é por isso, né? A gente está insistindo muito, por quê? Aqui, desde 58, toda a documentação, como o senhor viu dela aí, tudo foi coisa. Aí, em 2015, a rua não existia mais, porque saiu o poço. A Câmara, por sinal, senhor presidente, nós temos que parar aqui, negócio de vaidade, e sim fazer as coisas certas para evitar. Todo procedimento para evitar tudo isso, a gente tentou resolver, eu e o vereador. Infelizmente, não deu. Porque a prefeitura aí esbarrou nesse documento, vem, não vem, o Luiz acompanhou de perto, viu? Nós tentamos de toda maneira, é por causa desse detalhe. Se o senhor puder fazer essa gentileza, não para essa Câmara, os moradores lá, essas dificuldades que eles estão tendo, a gente só tem a agradecer. E é coisa simples, né? Como eu falo muito, do Supremo, 473, a Câmara, como o Legislativo, ele pode rever os atos deles. Olha, eu tô vendo aqui que está jogando toda a responsabilidade dessa mudança da rua para a prefeitura. Tem que se levar em consideração que isso daí é um decreto legislativo. Isso daí não é um decreto da prefeitura, não foi o prefeito que fez o projeto, não foi o prefeito que quis modificar. E esse procedimento todo nasceu aqui na Câmara Municipal e foi finalizado aqui na Câmara Municipal. Então, tem que deixar bem claro essa situação, que não foi a prefeitura que modificou o nome de rua, ou alterou o nome de rua. Como foi bem colocado aqui pelo doutor Gustavo, inclusive essa rua formalmente não existe. A prefeitura não pode fabricar um documento para dar embasamento e pretensão. Esse decreto, segundo o próprio doutor Gustavo que falou, esse daí só é um trecho da rua, não um trecho completo. Que já existe desde 1958. Não, esse trecho continua como Jaime. O trecho seguinte que não existe denominação de acordo com a fala do... Não, mas acho que nós temos que chegar a um denominador comum aqui, os dois lados ver isso aí, a gente fazer e voltar a Jaime que vai contemplar a comunidade. A prefeitura não pode fabricar um documento. Nós não estamos falando de fabricar. Pelo que foi colocado aqui, a responsabilidade toda da prefeitura. A prefeitura que entrou com esse decreto. A informação não veio correta da prefeitura, hein? Não é fabricar, não. Senhor secretário, deixa eu falar novamente aqui. Eu, particularmente, não coloquei a responsabilidade da prefeitura, não. Eu estou dizendo o seguinte: existe uma lei
que cria critérios para a denominação de próprios públicos e logradouros. O decreto tem que respeitar essa lei. Um item dessa lei diz o seguinte, que para compor o projeto precisa da certidão da prefeitura. Então, quando a gente pede a certidão lá, nós estamos obedecendo a lei que criou essas normas. Aí, não é responsabilidade. Se a prefeitura respondeu que não pode, nós estamos respeitando a prefeitura. Tanto é que o projeto é arquivado. Porque respeitando a prefeitura. E nós vamos respeitar sempre a certidão. A iniciativa do vereador. Mas ele pode querer ter iniciativa, mas se a prefeitura falar, não pode, nós vamos seguir a prefeitura. Mas eu volto a frisar que a prefeitura não pode simplesmente fabricar um documento para resolver essa questão. A prefeitura também tem normas a seguir. Com certeza. Pode verificar que esse parecer que foi dado aí foi dado embasado, não foi simplesmente colocado nas folhas que não poderia fazer, foi embasado tecnicamente. Então, essa é a situação. A prefeitura jamais vai poder ir contra a legalidade. Com certeza. Exatamente. Ninguém está falando. Eu, da minha parte aqui como técnico, eu estou dizendo o seguinte, que nós vamos respeitar a certidão. Só isso. O que eu não entendi até agora é a Câmara, é a Prefeitura, não quer assumir. Mas o fato aconteceu. Existe o fato aí. O novo vereador. Aonde fica a comunidade? A Prefeitura, ela é responsável pela certidão. Então, uma certidão, como é que ele me dá uma certidão? Se a rua já existe, tecnicamente eles foram lá, olharam, tem a documentação que é GMU. Aí muda. Aí ninguém quer assumir? Aí não dá. E aí a comunidade vai ser penalizada. É isso, Juliano, que eu estou pedindo para nós sentar e ver, não prejudicar a comunidade. Não é fabricar, não. É o seguir. Porque foi uma informação do senhor Jair, que levou, que é técnico, disse que foi técnico lá, e chegou lá, não era, mas já existe aí. Esse documento existe. Aqui, essa rua aqui, ó, que sobe aqui, chega lá, é interrompida ali. Do outro lado, ela continua. Essa uma subindo aqui, chega ali, é interrompida. O senhor vai lá do lado do EPS, continua a mesma coisa. Olha a dificuldade que eles estão tendo. Eu vou dar só um exemplo para o senhor ter uma ideia. Vamos supor que mesmo que a certidão deles fosse contrária, a gente ignorasse a certidão deles e colocasse o projeto para ser votado e realmente essa rua fosse revogado o nome dela. A prefeitura, no outro dia, entrava na justiça e derrubava o projeto. Derrubava o decreto legislativo. Derrubava por quê? Porque ela deu uma certidão que não podia e nós desobedecemos. Então, viu, nobre secretário? Não leve a mal, mas nós vamos respeitar a certidão. Agora, não estamos questionando se a certidão do senhor está certa, está errado. Eu não estou questionando. Só dizer que eu vou respeitar ela. Se o senhor amanhã mudar de ideia, conseguir, sei lá, de qualquer forma, dizer o seguinte, pode tirar, eu vou seguir novamente. Então, quer dizer, eu estou seguindo o que vem escrito da prefeitura. A questão, como eu já deixei bem clara, não é questão de mudar de ideia ou ter alguma outra ideia. A questão é que a prefeitura cabe obedecer à legislação. A prefeitura não pode criar uma legislação própria para a prefeitura de Itajubá. Ela tem que obedecer o que já é determinado. E nós aqui também, no que diz a Secretaria Legislativa, vai obedecer a legislação. Senhor presidente, eu concluo então que não tem jeito, eu vou pedir ajuda ao mais velho. Eu concluo, senhor presidente, já que a prefeitura, na palavra do Juliano, secretário, tem as normas técnicas a seguirem. A Câmara obedece à certidão da prefeitura. A prefeitura deu o seu parecer técnico lá. Acabou, o assunto morreu. A rua mudou, Jamilwood para Ângela e acabou. Não tem... Pode bater, fazer o que quiser, vai ficar Ângela e acabou. Não é isso, secretário? Acabou. Errado. Mas essa é uma questão de tempo, ela vai atualizar todos os seus arquivos. Nova denominação, não é isso, secretário?
A partir do momento existe o decreto legislativo, a gente tem que acatar. Então, a gente tem que fazer modificação. Quer dizer, mesmo todo mundo sabendo que está errado, e vão persistir. É brincadeira, Não, né? pelo Brincadeira. laudo aqui, o laudo técnico, tudo Não, está alguém é errado. responsável. Está certo. Houve um fato. Houve uma ação. Isso é notório. Sim, mas o dado técnico é o que prevalece. Vamos ser honestos. Foi feita a politicagem aqui para agradar um vereador por nome, a prefeitura não quer assumir e o povo se dane. Faça-me um favor. Seu vereador, aqui dentro, no caso, apesar de ser uma casa política, nesse caso específico, não foi feito politicagem, foi decisão em cima de um dado técnico, uma argumentação. Agora, o secretário está dizendo que ele também fez tecnicamente, então tem que ser obedecido tecnicamente. Mas não mostrou a lei que pode alterar como ele foi alterado. Tecnicamente, o Jair foi lá, fez a mudança, ele faz a colocação e está certo, nós vamos ter que procurar outro rumo, então. O nobre vereador. Infelizmente. Nobre vereador, há tempos atrás, o senhor tentou denominar uma rua aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima, se não me engano, né? Questionamos, perguntamos, não queria, era a proposta de fazer. Aí que mas eu nós fiz? procuramos o caminho correto, antes de fazer. Então mandei nós não um fizemos. ofício para lá, a certidão veio negativo que está guardado comigo. Eu lá não pode, porque o loteamento não é regularizado. Pronto. Respeitamos? Guardei, respeitei. E nós não respeitamos? Mas O gabinete? esse outro aqui, a certidão veio positiva. Podia fazer, por isso que foi feito. O senhor falou agora há pouco aí com alguém aí, com um vereador aí, não sei como aí, protegendo o vereador, sei que palavra o senhor usou aí. Entendeu? Eu acho que o senhor dizia, desculpa, mas o senhor está acusando alguém aí que está protegendo o vereador. Isso não existe, não. Entendeu? O senhor pegou, ele fez um pedido de rua. Não, senhor. Não existe? Não. E eu não mudo a minha opinião. Não existe. Ele fez um pedido como qualquer outro vereador. Eu não culpei e foi o feito o vereador. ofício. Põe isso na cabeça, por favor. Eu não culpei o vereador em momento algum. Ele mas então o fez, senhor estou vê o que o senhor falando fala. agora, como a mudança, a Você prefeitura entendeu? não quer fazer. O senhor usou a palavra E lá em proteger 2000 vereador. Exato. Quem está protegendo vereador? Município. Bem, Eu o senhor está falo, falando. Eu quero falar um pouquinho. Ele está Dá protegendo. licença. Município protegendo vereador? Uma De que coisa forma? nós moradores da rua sabemos. A rua foi mudada assim que começou a construção do postinho de saúde, porque fala na voz, eu não sei no quem que eu devia falar, mas seria prefeito. Foi indicado que lá seria o postinho de Santo Antônio. E a nossa rua corresponde à rua no bairro Avenida, não é Santo Antônio. Então, para mudar a parte da geografia, o que foi feito? Mudou o nome da rua para esse nome, que foi Ângela, para ficar para o lado do bairro Santo Antônio. E o postinho de saúde está escrito lá, Posto de Saúde Santo Antônio, sendo que ali é a avenida, no mapa da prefeitura. Vai lá no mapa da prefeitura e olha, está lá. Aí a gente recebe tudo da prefeitura, tudo com o nome de Jaime Wood. E o posto de saúde está Jaime Wood. Então está tudo errado e nós não estamos aceitando. E não pode fazer isso porque aquela hora que eu dei o exemplo do meu esposo, nós não estávamos nem sabendo que tinha mudado o nome da rua. Chegou uma pessoa, colocou a placa lá, e nós estamos feito bobo, mandando endereço, a farmácia, entrega para mim na Jaime Wood. Mas não sei onde que é Jaime Wood, porque não tem a numeração, não segue. Então, e a numeração da... só para esclarecer, só um minutinho, só um minutinho. Todas aquelas ruas são avenida, então, ainda foi citado o seguinte aí, na hora que vocês leram a documentação das ruas, das casas da Jaime Wood anterior, ela segue a numeração até a minha rua. Então, quer dizer, isso aí está errado, já veio da prefeitura antigamente, então tem que manter o que estava. Nem que seja Jaime, nós já falamos, nem que se coloque Jaime Wood 2, não interessa, nós queremos que volte a nossa rua do jeito que era. Nós estamos no prejuízo danado. Mas nós vamos ter que brigar com a prefeitura, porque a prefeitura não é, a Câmara não é, deve ser eu, então, no mínimo. Ô, Juliano, por favor, vê isso para nós lá, vamos voltar essa rua lá, está na mão de vocês. Então, lá. aquela outra rua, Dedete, que sai da Francisco Paiva até um lado, então até lá na Geraldinho Campista, ela é avenida, então, ué. Então, todas as ruas que saem da Geraldinho Campista são avenida. Então, o posto de saúde foi construído no bairro Avenida, ué. Todas aquelas ruas são lá, morrem na Geraldinho Campista.
Presidente, só para me encerrar minha fala, por favor. Bom, já são quase 6 horas, precisamos encerrar a tão reunião. pertinente com o assunto, a gente vai longe. Se fosse saúde, nós ia virar à noite, né? É só o seguinte, senhor presidente, com todo respeito. Eu espero que a prefeitura tome essa posição, que deixou bem claro que é ela, está bem claro, está gravado tudo aí, ó. Então, gostaria que, em nome do secretário, visse isso lá, para beneficiar a comunidade lá, mandar esse documento para cá, reconhecer que realmente eu vi aqui, não é fabricar. Lá já existe antes de nós nascer, até de Vossa Excelência antes de nascer. Eu estou com 65, lá 58. Então vamos ter a sensibilidade, a razoabilidade, conversar lá, fazer e voltar. Aí você está vendo a manifestação dos moradores? Antes era a quadra lá, era a Gemiúde. E continua como ela colocou. Gostaria que o senhor refletisse lá, por favor, bem democrático mesmo, em nome dos moradores. Obrigado. Eu volto a frisar, não foi o Poder Executivo que fez o decreto. Não foi o Poder Executivo que mudou o nome da rua. Não se pode aqui colocar a responsabilidade de quem não tem. Tudo foi o planejamento. Os profissionais lá fizeram. Se o senhor olhar, chama-se decreto legislativo. É por isso que eles não vieram aqui. Erraram. Aí fala que eu sou encrenqueiro, né, vereador? Mas é a questão da honestidade. Vamos respeitar o artigo 37, né? Da impessoalidade, da moralidade, que é isso aqui, esse projeto. Pô, tão simples de resolver, nós estamos desde o ano passado. Outubro, né? Outubro, novembro, uma coisa tão simples. Pô, o vereador fez correto porque vocês mandaram, ele propôs. Em momento algum eu falei que foi isso contrário, desde o início. Mas pelo que vocês estão fazendo, pelo acontecimento da sua aí, estão protegendo aí. Oh, eu sou honesto, eu errei, vereador, me desculpe, eu errei. Como eu já pedi aqui nessa casa, quando eu botei errado, contra a população. Ó, o reajuste eu não quero, eu errei, votei equivocadamente. Eu errei, não é equivocado. Pô, é personalidade de uma administração pública honesta de fazer isso. Se não é o prefeito, é o planejamento. Os dois que não tiveram aqui. Bom. Bom, já são quase 6 horas, a gente precisa terminar a reunião da comissão. Vejo que estamos terminando sem uma solução. É um assunto complexo, é um assunto que a gente precisa discutir um pouco mais, não só aqui na casa, como lá na prefeitura. Enfim, vamos ter que tentar achar alguma solução. Agora, se não tiver uma solução, eu acho que a comunidade vai ter que entrar com alguma ação judicial, alguma coisa, para a justiça decidir se é Jaime Wood ou Ângela, né? Vamos continuar tentando buscar uma solução aqui dentro da casa ou lá na prefeitura, conversando com o secretário, enfim. Mas se não houver nenhuma solução, vou voltar a conversar com o doutor Gustavo para ver se juridicamente existe alguma possibilidade de reversão disso. Mas se realmente não houver, e pelo que eu estou entendendo, juridicamente foi tudo feito de forma correta, enfim, eu acho que a justiça é que vai ter que ser acionada, né? Mas, de toda forma, vamos continuar conversando, esse assunto vai estar em pauta novamente. Tá? Muito obrigado pela presença de todos, secretário, moradores, vereadores, Luiz. Agradeço a presença de todos e, nada havendo mais a tratar, damos por encerrada a sessão da Comissão de Obras. Obrigado.